Sim, sim. Então, penso que podemos dar início a esta sessão. Eu gostaria, antes de mais, em nome do Departamento de Português da Universidade de Macau e, de uma forma mais genérica, em nome da Universidade de Macau, começar por dois agradecimentos. Um ao Sr. Professor Dr. José Cardoso Bernardes, que é professor catedrático de Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde desempenhou cargos muito relevantes não só para a comunidade académica da Universidade de Coimbra, mas para todos, para a comunidade em geral e para todos nós, portugueses e não só. O professor Cardoso Bernardes já dirigiu vários centros e projetos de investigação na área da literatura portuguesa na Universidade de Coimbra e teve uma função que eu considero, se posso usar aqui uma palavra pouco adequada talvez às circunstâncias, invejável. O professor Cardoso Bernardes foi diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, como tal responsável pelas mais importantes, mais imponentes, mais ricas e mais bonitas universidades de Portugal e da Europa e do mundo. O professor Cardoso Bernardes é um grandíssimo especialista de literatura portuguesa, um profundo conhecedor não só de Luís de Camões, mas de outros autores dos séculos XV e XVI, começando com o fundador do Teatro Português, Gil Vicente, de quem o professor Cardoso Bernardes é, fora de qualquer dúvida, o maior especialista mundial, e outros autores, como Sá de Miranda e Luís de Camões, que hoje aqui nos traz. O professor Cardoso Bernardes encontra-se em Macau a convite do meu departamento para reavivar, de certa forma, a memória de Luís de Camões em Macau, e penso que é perfeitamente redundante estar aqui a recordar o papel que Macau teve na vida e na obra de Luís de Camões, e nesta sua permanência em Macau e tentando dar corpo a uma ideia que me acompanha desde que eu assumi estas funções, que é trazer a Universidade de Macau para a cidade e levar a cidade para a Universidade de Macau. Tentei escravizar um pouco o professor Cardoso Bernardes, trazendo também a instituições fora da Universidade de Macau, como é o caso hoje da Fundação Rui Cunha, a quem dirijo o segundo agradecimento desta introdução. Queria muito agradecer à Fundação Rui Cunha, que tem uma função imprescindível, insubstituível e incomparável na vida cultural de Macau e na vida cultural de Macau relacionada com os temas de cultura em língua portuguesa, a gentileza e a hospitalidade de nos ceder esta sala. Dirijo uma palavra de saudação muito especial a todos os participantes que nos dão a honra de vir ouvir, e posso antecipar, vir ouvir deliciadamente o professor Cardoso Bernardes a falar do tema da conferência de hoje. Temos entre nós alguns dos mais ilustres habitantes e atores culturais e cívicos de Macau. Temos uma plateia muito simpática e eu dirijo um agradecimento também muito especial à presença de todos. O tema da conferência é o que está projetado neste cartaz. Luís de Camões, História e Conteúdo das Efemérides de 1880 aos nossos dias. Como é de conhecimento geral, as celebrações camunianas conheceram dois grandes momentos. O centenário de 1880, com as consequências que ele teve para um certo estabelecimento do patriotismo republicano português, de certa forma. O de 1980, que é o primeiro centenário de Luís de Camões após a Revolução de 25 de Abril. Eu contei esta história um dia deste numa apresentação do professor Cardoso Bernardes numa outra conferência. Eu era aluno do então segundo ano do ciclo preparatório e lembro-me muito bem desse centenário, do centenário de 1980. Em todas as disciplinas tínhamos de fazer trabalhos sobre Camões, em português, obviamente, em educação visual, em história. E lembro-me da coleção filatélica que foi lançada nesse ano. Pronto, foi uma data que me marcou a mim, como terá marcado todos os que a viveram.
E o tema que eu até propus inicialmente ao Sr. Professor Cardoso Bernardes foi os 3 centenários. Para falarmos também do 2024, o professor Cardoso Bernardes sugeriu muito sabiamente e muito prudentemente a substituição desse título por este e terá certamente muita informação muito interessante para todos nós a propósito desta que, segundo sei, é a primeira vez que se celebra o nascimento e não a morte de Camões, que foi o caso dos centenários de 1880 a 1980. Eu não referi, mas isto está publicitado, o professor Cardoso Bernardes é atualmente o Comissário-Geral de Portugal, portanto é o Presidente da Comissão Nacional para as celebrações oficiais da República Portuguesa do 5º centenário do nascimento de Luís Camões e esta sua qualidade acrescida a todo o seu vasto e respeitável currículo académico torna a honra de recebê-lo e o prazer de recebê-lo ainda maiores e ainda mais importantes. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua presença. Muito obrigado, Fundação Rui Cunha, por esta ocasião. E agora calo-me e passo a palavra a quem nos traz hoje aqui, Sr. Cardoso Bernardes. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. É a minha vez de agradecer as palavras superlativas do João. Eu já o trato por João porque, conhecendo há relativamente pouco tempo, é meu amigo, o João. Destas empatias que se geram e que transpareceram agora nas palavras dele. Eu não mereço metade do que ele disse, sobretudo quando ele usa adjetivos. E agradecer também a hospitalidade à Fundação Rui Cunha, agradecer a presença de todos e começar com uma confissão. Quem me propôs o tema foi o João. Eu, francamente, não o teria escolhido assim. E acontece-me a mim aquilo que talvez aconteça a algumas das pessoas presentes. Escolhemos, às vezes, temas de forma precipitada, imponderada, não pensamos bem. E eu vejo agora ali aquele tema e como é que eu vou falar disto? Como é que eu vou falar disto num tempo que se deseja curto, porque o João recomendou-me que não fosse além dos 40 minutos, e que 40 minutos já é demais, e de uma forma acessível. Portanto, como é que se fala das história e conteúdo, é preciso atentar bem, história e conteúdo das efemérides de 1880 aos nossos dias. Isto é um tema para uma tese. É um tema para uma tese. E uma tese que teria de ter umas centenas de páginas. E o principal, ou melhor, o primeiro problema começa logo no capítulo prévio. Começar em 1880 seria justo, mas se tivéssemos que situar um ponto inicial nas celebrações camonianas, talvez tivesse que haver um preâmbulo que remontasse a 1817. Porque em 1817 sai uma grande edição dos Lusíadas, a chamada edição do Morgado de Mateus. É uma edição absolutamente fantástica, mesmo única no contexto europeu, feita por um nobre português, que tinha o seu palácio, o seu solar, junto a Vila Real, Trás-os-Montes, e que tinha servido Portugal como militar, como diplomata, tinha sido embaixador na Polónia, nos países bálticos, e decidiu, depois de ter sido militar e de ter sido diplomata, entendeu que ainda não tinha servido o seu país da forma mais nobre. E qual era a forma mais nobre para servir o seu país? Não era dar o seu sangue? Ele andou nos campos de batalha contra os exércitos napoleónicos. Não era servir os interesses do seu país, advogá-los como diplomata? Ele entendia que havia um serviço maior que ele podia prestar ao país. Qual era? Era o de proporcionar à pátria uma edição resgatada
do poema de Camões. E não se poupou esforços para fazer isso. E, através da correspondência, na altura não havia mails, não havia tecnologia, os poucos exemplares dos Lusíadas que se conheciam, creio que 11, não estavam online e, portanto, ele carteou-se com várias pessoas, comparou-os e, depois de ter gasto uma fortuna, porque mandou ilustrar aquele livro aos melhores ilustradores franceses da altura, foi muito criticado por não ter recorrido aos ilustradores portugueses. Nem imaginam. Mas estávamos em 1817 e ele dizia: onde é que estão os ilustradores portugueses agora? Nós estamos a sair das invasões napoleónicas. A corte está no Brasil. Os artistas estão lá. Onde é que eles estão? Defendia-se ele. Um empreendimento de tal forma oneroso do ponto de vista económico que quase o levou ao divórcio. Só não levou ao divórcio porque na altura não havia. Mas a mulher quase cortou relações com ele porque não entendia que ele dissipasse o património. Ele teve que vender o fiacre que tinha em Paris para pagar os últimos passos da impressão do poema. E, portanto, se eu tivesse que fazer esta tese, ou se tivesse que orientar alguém que estivesse a fazer a tese sobre as efemérides, eu começava em 1817. E 1817 não é um ano qualquer, porque a datação do nascimento de Camões andou muito por aí. A primeira biografia de Camões, feita por Faria e Sousa, dava-o como nascido em 1517. E, portanto, o bom do Morgado de Mateus edita esse livro, primorosamente, nas melhores tipografias, com os melhores ilustradores, faz 200 exemplares da tiragem. E sabe o que é que ele faz com esses 200 exemplares? Oferece-os. Oferece-os. Não cobrou um tostão. Oferece-os a reis, a bibliotecas, a instituições, a universidades. Nós temos um em Coimbra, mas há pessoas e há instituições que guardam esse precioso exemplar. Eu teria que começar por aí. E depois teria que ter, mas olha que 1817 não chega, tem que ir a 1825. Porque em 1825 há um senhor chamado Garrett que publica um poema intitulado Camões. 1825. Estava Garrett no exílio e, claro, Camões servia-lhe como modelo, como uma luva. Portanto, o exílio vivido por Camões era o exílio que Garrett estava a viver no momento e escreveu um poema em 10 cantos, tal como os Lusíadas têm 10 cantos. E com figuras como o Adamastor, que ele reelabora de uma forma muitíssimo interessante, em 2 cantos diferentes. E 1825 também não é uma data qualquer na história portuguesa, porque é o ano em que Portugal reconhece a independência do Brasil. O Brasil tinha proclamado a independência em 1822 e em 1825, depois de negociações complexas, Portugal reconhece, através de um tratado oficial, a independência do Brasil. E isso instituiu nas elites liberais uma sensação de luto imperial. É a primeira sensação de luto imperial que atravessa as elites portuguesas e isso atravessa o poema de Garrett. Portanto, não é uma celebração camoniana como as que se seguem, mas se eu tivesse que recomendar a alguém, faça uma tese sobre aquele tema, eu diria, mas olha, faça um capítulo prévio, porque aquilo não começa em 1880. Diga alguma coisa sobre o que acontece em 1817, diga alguma coisa sobre o poema de Garrett, tenha em conta que o poema de Garrett, sendo um poema juvenil, digamos assim, em 1825, Garrett tinha 26 anos. Mas Garrett reimprime esse poema mais 4 vezes. E a última vez é em 1854, no ano da sua morte. É um poema que não o abandona nunca. E chegamos a 1880, que é o ano de que o João Veloso se lembra. Ou é de 1980? É que eu não percebi bem se você se lembra de 1980, se é de 1880.
Ele lembra-se de 1980, andava no segundo ano do ciclo, eu retive isto bem, portanto estava a ver se ele acusava o toque. Não acusou. O que é que acontece em 1880? 1880, um nascimento republicano a emergir, muito minoritário, muito circunscrito aos meios urbanos. Em 1867 tinha sido inaugurada aquela grande estátua de Camões, que ainda hoje está no Chiado, uma estátua já agora inaugurada, às custas de uma subscrição pública dos comerciantes da zona. Não foi o Estado que pagou aquela estátua que lá está, mas foi inaugurada pelo rei de Dom Luís. E depois, em 1880, 300 anos da morte de Camões e os ideais republicanos a vingarem. Deve-se celebrar não o nascimento, mas a morte. Porque é depois da morte, exatamente como acontece com os santos, e Camões foi tido como uma espécie de santo laico. É a morte que se celebra, porque é na morte que está, ou que se apresenta consumada, a ação da pessoa. E os republicanos, o núcleo republicano, aproveitou, sob a direção de Teófilo Braga, constituiu-se uma equipa de 8 pessoas. A monarquia o governo monárquico cometeu um grande erro, distanciando-se das comemorações, deixando o campo aberto para que o pequeno partido republicano se apropriasse das comemorações, e foram umas comemorações verdadeiramente espantosas. Ninguém hoje consegue imaginar o que foram as comemorações de 1880. Foram comemorações que envolveram, por exemplo, um cortejo cívico que dizem, e há fotografias da época, que se estendeu ao longo de quilómetros, em que participaram quase todas as cidades do país. Não todas, mas Coimbra participou, a minha cidade, a Figueira da Foz, mandou lá um carro alegórico. Nós temos documentos disso, é para não deixar ficar mal a minha cidade. E um cortejo alegórico imenso, as ruas de Lisboa, com as janelas abertas e colchas lutuosas, caídas das varandas, como se Camões tivesse acabado de morrer, como se fosse o enterro e, ao mesmo tempo, a apoteose dele. E há a tumulação dos restos mortais de Camões. Nomeia-se uma comissão, a comissão procede a um inquérito, vai-se à antiga igreja de Santa Ana, faz-se uma busca, exara-se uma ata, diz que não se conseguiram encontrar exatamente as ossadas de Camões, mas que se encontrou alguma coisa, e foi essa coisa que foi para o túmulo da igreja dos Jerónimos, que fica à direita de quem entra, à esquerda temos Vasco da Gama. E foi realmente... Teófilo Braga disse logo: aqui está a nascer a República. E realmente estava a nascer a República. Porque a República precisa, e sobretudo a primeira República Portuguesa, que foi profundamente anticlerical, sabia que o povo não podia viver sem santos. Se tiravam os santos dos altares, era preciso oferecer-lhe outros. E a República foi enchendo o espaço público de estátuas. E Camões foi ganhando a todos os concorrentes. Quer dizer, os bustos, as estátuas de Camões, a toponímia camoniana proliferou em todo o território nacional e também nos, então, territórios ultramarinos. 1880 foi realmente um ano camoniano fantástico. Mas 18 anos depois, e tínhamos outra vez Camões. 1898. 1898, 400 anos da chegada de Vasco da Gama a Calcute, e os espanhóis tinham celebrado a chegada de Colombo à América e tinham-no feito com um aparato que espantou a Europa. Não podíamos ficar atrás. É que não podíamos. Nós andámos sempre na cola dos espanhóis, nestas coisas. Desde o Tratado de Tordesilhas. Se eles tinham celebrado a chegada de Colombo à América, nós tínhamos que fazer o mesmo
para Vasco da Gama, e fizemos. E também foi designada uma comissão, aí sim, uma comissão oficial, vistosa. Encomendaram-se óperas. Óperas de propósito. Quer saber uma coisa, João? O músico que foi encarregado de compor a ópera não a compôs a tempo. E chegou-se ao dia da estreia da ópera, e tinha que haver uma ópera. Mas havia uma feita, de 1826. E foi essa que foi ao Teatro de São Carlos. E essa de 1826, já agora estão divertidos, tinha sido uma ópera que tinha sido composta para celebrar a recuperação do Sr. Dom Miguel, que tinha partido uma perna e depois tinha recuperado a saúde da perna, e um compositor homenageou o Sr. Dom Miguel, e foi essa ópera que foi ao Teatro de São Carlos, sem que os espectadores fossem avisados de que estavam a assistir a uma ópera com 70 anos. Mas foi assim. E, Sr. Comissário-Geral, agora permita-me interromper, qual vai ser a ópera de 2024? Olha, talvez não haja uma ópera assim original, mas temos um programa musical muito rico. O Teatro Nacional de São Carlos já estabeleceu um protocolo connosco. Vamos repor vários textos, várias composições do tempo de Camões, e vai haver um bailado inédito, mas eu não sou capaz de lhe dizer. Recebi há dois dias o título do bailado. Portanto, alguma coisa vai haver de inédito. É um espetáculo de bailado alusivo. Mas... Muito bem, estamos contentes de sabê-lo em Macau. O meu amigo exige uma ópera, é? Não. Eu não exijo nada. E peço. Uma ópera, eu tinha que repensar o programa. Não pensámos numa ópera, mas naquela altura tinha que se pensar na ópera, que era o espetáculo mais enfim, que tinha mais impacto junto das pessoas. 1898 foi um ano que, celebrando Camões, celebrando Vasco da Gama, celebrou também Camões. Mas eu diria, celebrou mais Camões do que Vasco da Gama. Houve coisas feitas à volta de Camões que não se tinham feito em 1880. Querem um exemplo? Fantástico. Um exemplo fantástico. Alguém, um militar, teve a ideia de encomendar a 1102 personalidades que escrevessem, que caligrafassem uma estância dos Lusíadas. E assim aconteceu. Mandou cartas pelo correio, na altura ainda havia, e mandou cartas pelo correio a convidar 1102 personalidades que escrevesse cada uma delas, com a sua letrinha, uma estância dos Lusíadas. A primeira estância, as armas, era o rei Dom Carlos. A segunda estância, a rainha Dona Amélia. A terceira, o rei Dom Luís, o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe. E a quarta, o infante Dom Manuel, que é o escritor mais novo, o caligrafista mais novo, tinha 7 anos, e escreveu com a letrinha dele, com 7 anos. E a Marquesa de Alorna, que tinha 89, é a mais velhinha, e já estava quase cega. É comovente, porque ela insistiu em escrever com a letra dela. Dizem que lhe pegaram na mão para ela. Curiosamente, no episódio de Inês de Castro. O episódio de Inês de Castro, as 18 estâncias, entre a 118 e a 135 do canto terceiro, foram todas escritas por senhoras. Todas. Numa manifestação de solidariedade feminina que na altura não se notou. Só que esse senhor teve um contratempo. É que encomendou a 1102 pessoas, porque são as 1102 estâncias que os Lusíadas têm, ele não podia acrescentar mais, mas algumas pessoas tardaram a responder. E ele, com medo que aquilo não saísse a tempo, foi encomendar a outras. E depois chegou tudo. Como é que os meus amigos resolviam o problema? Ele encontrou um expediente, fez um anexo. E então, as 1102 lá vêm, e depois em anexo, algumas repetidas que chegaram mais tarde. Mas não foram excluídas, estavam lá.
E é chamada a edição autográfica dos Lusíadas, que é uma edição comovente. É um livro grande, um livro enorme, pesado, que dá um certo gosto de ter em casa, porque as pessoas nunca sabem se é um livro caro, se não é, nós podemos mostrar o livro. Tenho este livro em casa e é meu. E eu digo, é autográfico, quanto é que isso custou? E nós podemos dizer o número que quisermos, que as pessoas acreditam sempre. É um livro que até há 4 ou 5 anos se vendia por 100 euros, 200 euros, e com a moda camuniana que, entretanto, surgiu nestes últimos anos, já atingiu cifras de 10 mil euros. Eu vi no outro dia uma venda por 10 mil euros. Eu comprei o meu por 250 euros. Tenho lá e qualquer dia, se lá for alguém a casa que eu preciso de impressionar, digo, olha, o preço de catálogo são 10 mil euros. É uma edição comovente, porquê? Porque não há um autógrafo de Camões. Não há um autógrafo, não há uma letra. Quer dizer, há quem diga que sim, que há um pertence na edição que está no Instituto Histórico-Geográfico do Rio de Janeiro, onde está escrito Luís de Camões, seu dono, e a letra do século XVI. É a única coisa que pode ser letra de Camões. Se é ou não, não se sabe. Mas não há nada, quer dizer, e aquela edição é autográfica. E o título induz em confusão. É autográfica. Foi Camões que escreveu. Não. Escreveu o rei, escreveram os escritores. Essa de Queiroz lá está, Antero de Quental lá está, o cardeal de Lisboa lá está. As pessoas, as elites todas lá estão. Republicanos, monárquicos, muito atores, que eram as vedetas da altura. Se fosse hoje, nós tínhamos... Sabe que eu tive essa ideia também, mas não sei se a devo dizer em público, depois alguém se apropria dela. Eu tive a ideia de repetir e pedir a 1102 pessoas que escrevessem cada uma uma estância. O problema é saber se há 1102 pessoas que ainda sejam capazes de escrever com a sua própria letra. Porque hoje as pessoas desabituaram-se de escrever. Estou a brincar. Evidentemente, isto fica gravado, portanto, estou mesmo a brincar. E tive essa ideia. Mas porquê é que esta edição é interessante? Porque dá uma imagem fiel do potencial de Camões, que é o potencial agregador. Quer dizer, não houve ninguém que recusasse. Toda a gente aceitou. Quando se trata de Camões, estão lá os padres, estão lá os bispos, os cardeais, os republicanos, os monárquicos. Toda a gente aceitou. É o único lugar que faz convergir as sociedades divididas. É o único nome. Camões. E realmente 1898 foi um ano fausto em termos camonianos. E vou chegar a 1924, como o meu amigo passou. 1924 é o estertor da República. É o estertor da República. Estamos já em fase de grande desagregação. O país depauperado em todos os aspectos. A guerra tinha acabado em 1918. 80 mil jovens portugueses mobilizados para o CEP, para o Corpo Expedicionário Português, fora aqueles que foram para a África, e uma crise social, tumultos políticos, o que não permitiu a constituição de uma verdadeira comissão e celebrações nacionais. Mesmo assim, há movimentação em torno de Camões. É em 1925 que se cria a cadeira de estudos camonianos, por exemplo. Não foi na Faculdade de Letras de Coimbra, devia ter sido. Foi na Faculdade de Letras de Lisboa. À Faculdade de Letras de Coimbra só chega em 1977. Já eu lá estava. Mas foi fundada em Lisboa. Depois não funcionou sempre, tem funcionado intermitentemente. Hoje funciona regularmente, a cargo da minha colega, a professora Maria Isabel Almeida. Mas houve
houve, em 1924, manifestações camunianas tímidas, mas entusiásticas. Houve, por exemplo, emissões filatélicas, houve louça de requinte e louça popular. Há louça popular, louça de feira. As pessoas bebiam vinho com canecas com a cara do Camões. E, portanto, Camões tornou-se um símbolo popular também. E chegamos a 1980, que é o ano em que o Rui nasceu e que, do qual se lembra bem. Em 1980, estávamos período pós-revolucionário. Eu andava no liceu em 1974 e recordo-me perfeitamente nos primeiros dias de maio, termos recebido todos instruções para deixarmos os manuais em casa e passarmos a ler por fotocópias que a Direção-Geral do Ensino Secundário enviava. E nós, de repente, deixámos de ler Camões, deixámos de ler Eça de Queiroz, deixámos de ler o Padre António Vieira, que eram os autores que nos estavam destinados, e passámos a ler poetas que nunca tínhamos ouvido falar. Alguns portugueses, outros africanos, e pronto, tivemos que cumprir. E estala, nesse ano, uma polémica grande nos jornais acerca do cânon literário escolar, e designadamente sobre Camões. Camões deve manter-se nos programas ou não? É que Camões tinha sido objeto de aproveitamento político por parte do Estado Novo, como tinha sido objeto de aproveitamento político por parte da República, como tinha sido objeto de aproveitamento político por parte da monarquia, mas houve vozes ali em 1975, eu lembro-me bem, que advogavam a ideia de uma reconversão total do cânon, um cânon alinhado com o PREC, com a Revolução, e, portanto, Camões não tinha lugar. Quem veio em defesa de Camões? Defesa tímida por parte dos setores da direita, que tinham muito medo de levantar a cabeça e de se acusarem. Mas defesa aguerrida por parte de setores da esquerda. Um homem, Alexandre Cabral, membro do Comitê Central do Partido Comunista Português, travou uma luta nas páginas do Diário de Notícias a favor de Camões, dizendo que a democracia tinha muito a ganhar com Camões. Porque Camões era o poeta do povo, era o poeta que tinha tido a coragem de afrontar os poderes. E foi essa a imagem que a esquerda, e designadamente o PCP, que dominava o Ministério da Educação na altura, foi esse o argumento para que Camões se mantivesse. E depois, no ano de 1975, 76, Camões voltou ao cânon literário escolar e nunca mais de lá saiu. E sempre que um ministro, às vezes, tem a tentação de aligeirar a presença dele, tem que retroceder. Isso aconteceu com o professor Júlio Pedrosa, por exemplo, que era ministro da Educação em 1992, salvo erro, que num determinado momento, ali no verão, pensou: o que é que Camões há de ser dado no 9º ano e no 10º ano? Que diabo? 2 anos consecutivos, vamos passar Camões só para o 10º ano. Isto foi anunciado em julho, que é o mês em que o país já está em calções de banho e em que as más notícias passam sem problema nenhum. Mas esta não passou. Esta não passou. Imediatamente as pedras da calçada se levantaram e houve um contraprotesto tremendo que obrigou o ministro a retroceder. Querem Camões no 9º ano, lá fica. Ainda hoje lá está. No 9º e no 10º. E em 1980 só foi possível, deixe-me voltar atrás, porque houve um ano, o ano de 1977, que é o ano em que se retomam as celebrações do 10 de junho, depois de uma breve interrupção de hesitação política. Em 1977 convida-se um senhor que dava aulas em Santa Bárbara, nos Estados Unidos da América, para vir à Guarda. E o 10 de junho celebra-se esse ano na Guarda. E há um senhor, um Jorge Sena,
que é um comunista encartado e que vem à Guarda fazer um discurso. A vinda dele à Guarda está cheia de peripécias, não imaginam, podíamos demorar aqui. Eu ouvi da Messia de Sena as histórias da vinda dele à Guarda, da viagem de avião, da viagem que ele fez depois de Lisboa para a Guarda, no carro da Fundação Gulbenkian, ao lado do Dr. Azeredo Perdigão. E a conversa que tiveram, a conversa que o Azeredo Perdigão teve com Jorge de Sena, que contava, em 1977, fixar-se em Portugal. Mas ele tinha 9 filhos e ganhava nos Estados Unidos da América um vencimento muito superior àquele que qualquer universidade portuguesa lhe poderia pagar. E, portanto, para ele, só a Gulbenkian. E ele vinha com essa esperança. E o doutor Azeredo Perdigão desfez essa esperança. Bom, mas isto está a ser gravado. Não devia dizer isto. Não devia dizer isto, não. Isto passou-me. Mas antes de 1980, em 1972. 1972, 400 anos da publicação dos Lusíadas. Isto lembro o meu. Nenhum dos meus amigos era nascido, certeza absoluta. Mas eu lembro-me. O João não era. Eu era nascido. Era nem nascido. tão velho, nem tão novo. João, mas não se lembra de nada. Eu lembro-me. O telejornal era às 9h30 da noite e antes do telejornal passava uma ou duas instâncias, já não lembro bem, passava assim no ecrã e uma voz off, as armas e os barões assinalados, e depois uma música de sopro, e nós ouvíamos aquilo e ficávamos em sentido, respeitávamos. E grandes comemorações, grandes congressos, grandes exposições. Um congresso em Lisboa, 18 e 19 de novembro de 1972. A quem é que se dá a honra da conferência inaugural? Sabe que havia 2 comunistas que disputavam o cetro. Um em Coimbra e outro em Lisboa. Em Coimbra, o Dr. Costa Pimpão. E em Lisboa, o Dr. Hernani Cidade. E quem é que ia proferir a conferência de abertura? Ou um ou outro. É que não se podiam ver. Outra coisa que eu não devia ter dito. Era a rivalidade universitária que existia naqueles anos distantes e que hoje desapareceu completamente. Completamente. Não conheço rivalidades em universidade nenhuma, mas naquela altura havia. Naquela altura havia. E então, o presidente das comemorações era um historiador, um professor de Coimbra, Manuel Lopes de Almeida, que foi diretor da Biblioteca Geral também. E parece que o professor Marcelo Caetano se envolveu muito nas comemorações e quis fazer das comemorações assim uma manifestação de abertura. Isto foi-me confidenciado por várias pessoas da esquerda e da direita. A escolha do professor Manuel Lopes de Almeida já foi um sinal. Era um homem aberto, segundo dizem, eu não o conheci, e escolhe para a conferência inaugural quem? O Jorge de Sena. O Jorge de Sena, que tinha dito cobras e lagartos. Passou a vida a dizer cobras e lagartos de Coimbra e de Lisboa. E não deram a honra nem ao de Lisboa nem ao de Coimbra, e deram ao Jorge de Sena, que não veio. Mas não veio não é pelo motivo que estão a pensar. Não veio porque teve uma dor ciática. Mas é verdade. É verdade. Estava anunciado o nome dele. As viagens estavam pagas. E eu vi o programa e espantei-me, porque é a conferência dele que inaugura as atas, mas depois descobri que ele não tinha proferido a palestra. E fui perguntar, mas porquê é que ele não veio? E tal, uma dor ciática. Depois veio, passado poucos meses, a Paris, ao Centro Cultural Português, à Gulbenkian, fazer uma palestra diferente. Naquela altura, os universitários tinham esta ética, nunca faziam a mesma palestra em 2 sítios diferentes. Naquela altura e hoje, também não conheço nenhum universitário que faz isso. Mas o Jorge Sena não veio por causa da ciática e porque não aguentava a viagem de avião. Não foi por mais nada. Mas vejam o que foram as comemorações de 1972, 80 e agora estou a terminar, 2024.
quando comemoramos uma efeméride, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a admitir, estamos a proclamar que essa efeméride tem uma dimensão de atualidade. Comemorar não é o mesmo que lembrar. Lembrar é um ato subjetivo que se mistura com o esquecimento. Nós esquecemos umas coisas, lembramos outras. Comemorar é um ato coletivo. E a memória coletiva não se compadece com nostalgias vazias. Nós comemoramos quando coletivamente precisamos de comemorar. E nós estamos a comemorar Camões porque precisamos disso. O poder político, em 2021, designou uma comissão, em 2021, 3 anos antes de 2024. E está uma comissão, da qual eu faço parte, em funções. Há um orçamento previsto para o ano de para o próximo ano, que eu espero que seja aprovado, de 2.200.000 euros e mais uns cêntimos. Portanto, é uma verba anualizada e toda a gente sabe que os políticos não gastam dinheiro em vão. Não gastam dinheiro em vão. A lógica do gasto do dinheiro público é a retribuição eleitoral. Não há outra lógica. Se eu tenho 2.200.000 euros para gastar, vou ver onde é que posso ganhar votos. E de certeza que o poder político, o governo anterior, e este seguiu-lhe as pisadas, entendeu que não podia passar sem comemorar Camões. E reparem que mesmo sem haver ainda comemorações oficiais propriamente ditas, não têm faltado celebrações, eventos camonianos, um deles aqui em Macau, um ou vários. E em muitos lugares, há um blog feito por um colega, um benemérito, que eu conheci ontem, que parece que registra, não sei se todos, mas uma quantidade enorme de eventos camonianos espalhados pelo mundo. E, portanto, não é preciso, ou melhor, é preciso, mas independentemente das comemorações oficiais, estão a acontecer muitas coisas. E porquê? Porque nós continuamos a precisar de Camões, nós nunca podemos passar sem ele. O Morgado Mateus, que tinha andado nos campos de batalha, que tinha andado nos corredores diplomáticos, achava que tinha que servir a pátria num plano mais alto. Esqueci-me de dizer uma coisa importante. O Morgado Mateus tinha sido aluno em Coimbra. Não, mas porque é que... tinha sido aluno em Coimbra porque não podia ser no outro lado. Coimbra era a única universidade do Império até 1911. Portanto, não estou a puxar a brasa para a sardinha de Coimbra. O que eu quero dizer é que ele tinha privado em Coimbra com um professor, um lente de matemática, que se chamava José Anastácio da Cunha. Um grande poeta e um grande admirador de Camões. E que lhe inculcou o gosto por Camões. É daí que lhe vem o gosto por Camões. Quem vai hoje ao solar de Mateus encontra ainda correspondência entre o Morgado Mateus e o seu velho mestre, o José Anastácio da Cunha, sobre isso mesmo. E sobre a necessidade de resgatar Camões e de dar a Camões um livro como Camões não tinha tido capacidade para fazer. Porque quem já teve uma edição de 1572 dos Lusíadas na mão, há pessoas que ficam em pulgas. Eu gostava de ter aquele livro na mão. Eu entraria em levitação, em êxtase, se eu tivesse aquele livro. É um livro modestíssimo. Modestíssimo do ponto de vista material. Mas o livro do Morgado Mateus não é. É um livro de aparato. Como o tal livro autográfico, esse então é uma coisa enorme. É preciso ter uma musculatura considerável para o transportar de um sítio para o outro. Tudo porquê? Com esta ideia de dar a Camões aquilo que Camões não tinha tido possibilidades de ter em vida. Era preciso compensá-lo. E nós estamos a fazer isso ainda, em 2024. Só que precisamos hoje de identificar uma nova atualidade para Camões.
Não pode ser o Camões de 1880, o Camões republicano, o Camões do Império. Um dos grandes argumentos das elites republicanas era o de que a monarquia se preparava para alienar as colónias às potências europeias, de forma, como é que eu ia dizer, fácil, vender as colónias ou dá-las aos seus primos, aos alemães, que tinham um império colonial muito desfasado da sua capacidade industrial, e Portugal não tinha indústria. Como é que se justificava ter aqueles territórios todos? E os republicanos, colonialistas que eram, faziam fim-capé nisso. O que Camões andou a cantar, andam agora os reis a alienar. Não pode ser esse Camões. Não pode ser o Camões que se celebrava no Estado Novo, o 10 de junho, transformado em Dia da Raça, quando se condecoravam os mutilados da guerra colonial ou se entregavam as medalhas às viúvas. Não pode ser esse. Temos que encontrar outro. E o Camões que hoje, me parece, salvo melhor opinião, que tem, como é que eu ia dizer? Eu ia dizer vendável, é uma palavra horrível. O Camões atual, o Camões que tem impacto sadio na sociedade portuguesa de hoje, é o Camões que tem uma consciência de mundo. Porque o que nos falta hoje, ainda, quer dizer, à sociedade portuguesa, eu diria à sociedade macaense ou a qualquer sociedade, é um sentimento de pertença universal, que os Lusíadas têm. Os Lusíadas são o primeiro texto escrito em português que tem esta consciência de pertença universal. Só lembro a recompensa que Vênus prepara para os nautas. Quem eram os nautas? Eram portugueses. Vênus podia dizer: o que é que os portugueses gostam? Bacalhau? Vou-lhes dar um prato de bacalhau. Vou-lhes dar uma prenda ajustada ao seu portuguesismo. Não. A Ilha dos Amores é uma recompensa para a humanidade. É uma proposta de reconversão axiológica da humanidade toda. Quando os olhos corpóreos de Vasco da Gama não conseguem ver a dimensão do cosmos, a dimensão do futuro, não conseguem ver porque são sensoriais, são limitados. E o que Tétis desvenda a Vasco da Gama é o mundo. Não são os segredos do reino, não é o que vai acontecer na sua família, que é isso que nos preocupa a todos hoje ainda. É o que acontece no mundo. E é esta visão universal que eu acho que faz mais sentido celebrar nos nossos dias. Se me perguntassem, se me pedissem, indique-me um argumento central que justifique a celebração de Camões em 2024. Eu indicava esta, mas rendo-me se encontrarem uma melhor. E agradeço. E agora, calma, para que o meu amigo me não mande calar. Nunca E manda para que... Não, mas se não mandaria, fazia mal. Porque isto é uma coisa que os moderadores devem sempre fazer quando os preletores se alongam. O preletor não se alongou. Muito obrigado. Eu tinha dito antes de começarmos a ouvi-lo que ouvi-lo íamos todos muito deliciados e acho que todos estamos de acordo com essa conclusão agora. É realmente um privilégio ouvir o professor Cardoso Bernardes sempre e nestas circunstâncias muito particulares, e acho que foram tocados aqui alguns pontos muito importantes para esta imaginação coletiva acerca de Camões. Penso que é de saudar, e já várias pessoas o têm feito, este esforço de
identificar o que é Camões em 2024 e a sua interpretação coletiva, que não pode ser a mesma de há 100, Não pode. ou 200, ou 150, ou 25 anos. E o tema de Camões como alguém que incorpora o mundo e que reparte o mundo incorporado na sua obra com os seus leitores, foi, aliás, um dos temas de uma das conferências do professor Cardoso Bernardes aqui em Macau ao longo desta quinzena. É realmente muito iluminador do nosso entendimento de Luís de Camões e da sua importância e do seu efeito também agregador. Quando parece que os portugueses estão em desacordo, Camões é um dos tópicos de acordo, não é? De concordância, e isso é muito bonito também, muito importante. Bom, tenho a certeza de que da audiência haverá comentários, perguntas, e eu nunca mandaria calar este preletor e não mandarei calar esta audiência, de certeza. Por isso, convido os membros do público a fazerem perguntas. Este tema é fascinante. Eu quero desde já agradecer a possibilidade de estarmos aqui a escutar todas estas histórias e os conteúdos das efemérides, que genialmente transportam mesmo a nossa imaginação e de alguma forma não é só passado, presente, mas perspectivamente. Quando estava a conversar, quando estava a contar fazermos esta viagem, até chegar a esta última pergunta, arranjar um conceito que se adapta à nova identidade de Camões no presente. Enquanto conversava, eu só me lembrava, assim, estava-me a recordar assim, de facto, um dos grandes marcos da Portugalidade, e nomeadamente no presente e na história contemporânea, é a imigração. Uhum. E eu acho que não há personagem que se possa, de alguma forma, contextualizar, não só na sua independência e do seu ato e vontade de ir para fora, de estar ligado, porque ele está sempre ligado à cultura portuguesa, Camões, não é? Neste caso, quando estou a falar do Luís de Camões, como qualquer português que vai para fora, está ligado às suas raízes, às suas aventuras e desventuras, e há sempre uma desventura no sentido que é o clique para sair do ambiente de conforto, ou tanto desconfortável, procurar um conforto que pensa sempre no retorno, do regresso. Eu acho que o português, se calhar talvez como qualquer imigrante do outro lado do mundo, e Camões de alguma forma associa a situação de viagem, que é sempre fascinante, mesmo no contexto de imigração, porque compreende a possibilidade de esperança, ativa a sua imaginação, a sua persistência na resolução de conflitos e, de alguma forma, uma nova localização, uma nova situação da sua Portugalidade e da sua identidade noutro ambiente, noutra pátria. Embora nós possamos dizer, ok, Luís de Camões andou nas pátrias coloniais portuguesas, mas se calhar eram tão ou mais desconhecidas, por mais que houvesse esse historial de viagem e politizado e de domínio português, tudo isso era a terra nova. E tudo isso era novo oceano e novo mar com uma profundidade desconhecida. Para o Luís de Camões, como eu acho que é para qualquer jovem atual que imigre, por mais que haja estes conteúdos virtuais e não precise de correspondência e dispensa do autógrafo no postal, que uma pessoa sente saudades dos postais que recebia outrora, mas... Ainda agora enviei dois pelo correio. Foi ou não foi? Mas eu acho que essa factualidade é sempre essencial, que dá corporalidade à distância e aos afetos, não é? De alguém que está em viagem. Mas parece-me que essa imigração atual, dessa juventude atual, em que se está a formar, se está a licenciar, e que sempre com os olhos postos no mundo, nunca teve tão atualizado com Luís de Camões como se calhar hoje em dia. Pronto, é este o meu contributo da reflexão da imigração. Outra questão, agora uma questão que gostava de colocar. Na perspectiva de Luís de Camões, qual é o papel,
eu perguntaria qual é a atualidade do papel feminino hoje em dia. Olha, em Muito primeiro lugar, obrigado. muito obrigado pelos comentários que fez, com os quais concordo. Quer dizer, realmente, se Camões não tivesse vivido 16, 17 anos longe do reino, não teria sobre Portugal a visão que teve e que plasmou nos Lusíadas. Camões foi a primeira pessoa, o primeiro escritor que ordenou a história portuguesa. Ordenou. Começa em Viriato e vai por ali fora, não deixa nenhum rei de fora. A uns concede mais importância. Dom Afonso Henriques é o maior porque é o fundador e é aquele a quem o próprio Cristo aparece em Eurico, não é? Mas depois Dom João I, Dom Afonso IV, que tem 3 episódios marcantes entrelaçados, Formosíssima Maria neste Castro, Formosíssima Maria ao Salado e neste Castro. Portanto, Camões pôs ordem na história. Ou seja, Camões construiu a história. Porque, de acordo com as poéticas da altura, a poesia sobrelevava aos factos. Isto hoje parece-nos nós gostamos muito... Isso é poesia. E o que é que aconteceu de facto? O que nos interessa é o que é que aconteceu. Se Camões estivesse aqui, diria o contrário. Não. Às musas, agradeço ao nosso Gama. Porque nem ele, nem quem na história, nem quem na estirpe seu se chama, Calíope tem por tão amiga que deixasse as telas de ouro fino e o cantassem. Quer dizer, o Gama foi à Índia, e então? Se não fosse eu Camões, a cantar a viagem dele tinha caído no olvido. Portanto, muito mais importante do que a história é a poesia. E a poesia só brota da experiência. Camões é um militante da poesia vivencial. É impressionante. Sempre me impressiona, desde que comecei a ler Camões, desde pequenino. Quando digo pequenino, os meus 15 anos, evidentemente. Não comecei a ler Camões antes, comecei a ler Camões no liceu. Mas sempre me impressionou a quantidade de vezes em que Camões sente necessidade de alertar o seu leitor para o facto de aquilo que ele está a dizer é verdade. Eu costumo dizer, eu não sei se é verdade, se não é, mas é autêntico. Uma coisa é a verdade, outra coisa é a autenticidade. E a poesia de Camões, tanto a dos Lusíadas como a da lírica, impressiona pela autenticidade. A autenticidade brota de sentimentos verdadeiros. Não tem que brotar da factualidade. Quer dizer, quando Camões diz que teve a vida mais desgraçada que jamais se viu, como é que podemos saber isso? Só comparando as vidas daquela gente toda que viveu com ele, não é? Até no montante da tença, 15 mil reais, não era a tença mais baixa, 15 mil reais brancos não era a tença mais baixa que Dom Sebastião concedeu. Mas é autêntica. É autêntica. Agora, quanto à pergunta que faz e que realmente é muito interessante, eu acho realmente que Camões está vivo porque nós precisamos de que ele esteja vivo. Quer dizer, a sociedade portuguesa, como todas as comunidades políticas, teve sempre fatores de divisão. Em 1924 nem celebraram Camões devidamente porque o clima político era de uma instabilidade enorme. Mas, se for hoje a Portugal, olhe para os resultados eleitorais. Metade de um lado, metade do outro. E veja o que este governo, que está em funções há 4 meses, fez. A primeira medida que tomou, qual foi? Atribuir um nome a um aeroporto. Antes de decidir a sua localização, atribuiu-lhe um nome. Toda a gente se calou. Se o governo tivesse atribuído o nome de um político ou de um futebolista, por muito consensual que seja, e já não há futebolistas consensuais em Portugal, desenganem-se.
Enganem-se, esse período está a passar. Mas, se tivesse atribuído um outro nome qualquer, tinha havido protestos. Há um aeroporto de Sá Carneiro, por exemplo. Há um aeroporto Humberto Delgado. Mas não há um aeroporto de Mário Soares, que eu saiba. Mas não há um aeroporto, lá, o Álvaro Cunhal. Não há... Se há Sá Carneiro, porque é que não há... E pensou-se nisso. Acredito que se pensou nisso. Mas depois, se vamos ao Mário Soares, depois, não. Camões, toda a gente se calou. E, portanto, Camões continua a desempenhar esta função agregadora e tem razão no que diz. Em Portugal e fora de Portugal. Quer dizer, a diáspora... Eu nunca estive assim numa situação de diáspora, mas ouvi relatos comoventes o professor Aníbal de Castro foi uma vez a Caracas, à Venezuela, há muitos anos, 1987, salvo erro. E contou-me como é que celebraram o 10 de junho. Quão comovente... Ele ia encarregado de fazer uma palestra e escreveu. Era um pavilhão, um ginásio desportivo, com milhares de pessoas. Não havia micro. E quando chegou à altura dele, ele disse, mas como é que eu me faço ouvir perante esta... E o chefe da comunidade portuguesa local, mas não precisa de falar. As pessoas sabem que o senhor está aqui a representar Camões. É o suficiente. É o suficiente. Não precisa de dizer se Camões foi assim, se foi assado. E, portanto, Camões continua a ter este poder encantatório que é necessário. É politicamente necessário. O que é que havemos de fazer? Não encontramos ainda uma figura que o substituísse, pelo menos há 500 anos. Nos próximos 500, cá estaremos para fazer o balanço. Muito obrigado. Com certeza, sim. Muitíssimo obrigada. Eu li a entrevista que deu a um jornal local e nela diz que é preciso reformar o ensino de Camões aos professores. Porque há professores a ensinar Camões que nunca estudaram Camões. E pronto, e não devíamos ter esta sala tão vazia. Mas este é um à parte. Mas, à parte disso, a minha questão é esta. Camões é-nos muito pouco útil quando estamos na escola. É uma obrigação que se nos impõe e da qual não gostamos muito. Revisitamos Camões depois, mais tarde, por condicionalismos vários da nossa vida. O que eu pergunto é, se Camões continua a fazer parte dos cânones do ensino, porque é que, ou melhor, será que é possível trazer Camões à juventude tão desapegada das letras, focada nas novas tecnologias? É possível ensinar Camões utilizando outras formas mais modernas de abordagem, através do teatro, da declamação, de performance várias, da música, do bailado? É esta a questão que eu coloco. Não desprestigiaríamos Camões? É a minha questão. E depois outra, é uma sugestão de leitura, como é um homem das letras. Eu gostava que levasse daqui de Macau, só que não o tenho para lhe oferecer, não sabia que íamos falar assim tanto. Mas é um escritor local, muito conhecido por estas bandas e que tem um livro que se chama O Arquivo das Confissões, que é Bernardo Vasques e a Inveja, que acho que é também muito neste espírito camoniano e acho que lhe enriquecia a biblioteca. Não sei, é só uma simples sugestão. E obrigada porque, de facto, isto foi uma viagem, não só por Camões, mas pela história de Portugal. Obrigada por isso. Obrigado eu. Vou reter a sugestão, realmente não conheço. E é pena que não se tenha lembrado de trazer o livro. Foi pena. É que foi pena, mas será que os correios não funcionam entre Macau e Coimbra? Funciona. Então, Mandarei um exemplar. Eu era capaz de lhe dizer
para que a minha biblioteca ficasse realmente rica, como sugere, se me enviasse o livro, eu depois... Não, ela é bem pobre, mas eu, enfim, comprar-lhe o livro se me o fizesse chegar ou se me indicasse forma de o adquirir. Mas eu vou-me embora amanhã. Vou-me embora amanhã e só agora é que estou a saber disso. Portanto, a única maneira é realmente enviar-me esse livro. Quanto ao ensino, eu tenho as minhas posições. Eu fui professor do ensino secundário durante 4 anos, fiz o meu estágio no ensino básico e secundário, dei aulas a gente desde os 12, como dava aulas à noite, cheguei a dar aulas a pessoas com 70 anos e portanto, tenho as minhas posições. Mas, nas circunstâncias em que me encontro, quer dizer, no lugar que ocupo, o meu papel, e não é pequeno nem é fácil, acredite, é instituir o debate. Instituir o debate. Há de haver muita gente a ensinar bem Camões. Quer dizer, há de haver pessoas a ensinar bem Camões, com eficácia, com proveito. É preciso identificar essas boas práticas e dá-las a conhecer. E também há de haver, imagino eu, professores que não ensinam bem Camões e que talvez beneficiassem se conhecessem boas práticas e se pudessem incorporá-las. E, portanto, o que eu me proponho fazer, olha, por exemplo, instituir um concurso, criar um concurso para que os professores do ensino básico e secundário apresentem propostas de ensino de conteúdos camonianos que sejam ajustados aos públicos juvenis que nós temos. Porque há coisas que nós não podemos alterar. Quando hoje temos à nossa frente jovens de 14 ou 15 anos, eles têm 14 ou 15 anos, têm o mesmo aspecto. Olhando para eles, podem ter umas calças rasgadas, podem ter umas tatuagens, umas coisas, mas não são muito diferentes em termos estruturais. O ser humano não mudou, mas a cabeça mudou, a atitude mudou, a capacidade de concentração mudou. E se nós persistimos em lhes transmitir os conteúdos da mesma forma que transmitíamos há 20 ou há 30 anos ou há 10, nós temos menos possibilidades de êxito. Eu fiz essa declaração ao jornal de forma imponderada. Realmente não deveria ter dito isso, mas isso resultou de um inquérito. Quer dizer, não é uma convicção minha. Em 2022 houve um congresso sobre o ensino dos Lusíadas, há aqui pessoas que estavam lá, e depois no final passou-se um inquérito anónimo, mas não era preciso. Quer dizer, a cadeira de estudos camonianos que eu ensino na Faculdade de Letras de Coimbra é opcional. Ou seja, é possível uma pessoa licenciar-se em estudos portugueses sem nunca ter tido contactos com conteúdos camonianos. E no meu entendimento, mas estou a exprimir uma opinião pessoal, Camões é um autor que não se pode ensinar de peito frio. Não pode. Talvez eu consiga ensinar outros autores mais recentes, do século XIX, do século XX, que eles entendem, que leem a história, que percebem, e eu consigo... Camões pressupõe uma capacidade de contágio. E essa capacidade de contágio só pode vir de um conhecimento sólido, arrumado, porque um jovem com 14 ou 15 anos pode saber menos, e sabe menos de Camões do que o professor de português que tem à frente. Sabe menos, não é? Mas há uma coisa que ele tem mais apurado do que o professor de português, é a intuição, que é uma capacidade humana que se vai esvaindo à medida que vamos caminhando na vida. Não sei porquê. Dizem que isso acontece tudo a partir dos 95. E, portanto,
tomem as vossas precauções, desde os 95, a nossa intuição vai se esvaindo. Até lá mantém-se. Mas nos jovens está particularmente ativa. E então, quando eles têm à frente um professor que lhes fala de Camões, eles intuem se o professor gosta ou não gosta. Ou se está a cumprir um frete ou não está a cumprir um frete. Isto acontece com Camões ou com qualquer outro autor. Mas com Camões acontece muito. E eles lidam com Camões no 9º ano durante 2 meses e meio. E mais 1 mês e meio no 10º ano. É muito tempo. É muito tempo. Eu não estou a dizer que seja tempo demais. Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que é um risco grande submeter jovens de 14 ou 15 anos a uma exposição tão demorada com o autor do século XVI, que no 9º ano se junta a Gil Vicente, 2 autores do século XVI, alidados quando os miúdos têm 14 anos, pode ser um êxito estrondoso. Eles podem sair de lá a querer ir ler, eles estudam o Alto da Barca do Inferno ou a Farsa de Inês Pereira, e Gil Vicente escreveu 50 autos, eles podem sair das aulas a querer ler os outros 48. Eu não descanso enquanto eu ler os outros 48. Mas também pode acontecer o contrário. E, portanto, é preciso pensar nisto. É preciso, pelo menos, pensar nisto. Debater o assunto com serenidade e ver se realmente estamos a fazer o que é certo e se estamos em alinhamento com outras práticas de ensino que estão a ser reconvertidas em alguns países europeus. Eu olho muito para a Itália. Eles ensinam Dante. Ensinam Dante desde os 9 anos. Mas não o ensinam aos 9 anos, como o ensinam aos 15, aos 16 e aos 17. Ensinam de forma gradual, em pequenas doses. E Dante fica incorporado e eles conservam uma memória e uma ideia de Dante. Não sei se isso é aplicável em relação a Camões, mas gostava de promover esse debate. Estou aqui em Macau há muito tempo e a dar português. A minha primeira aula dos Lusíadas era precisamente ao pé do Camões, os miúdos sentados no chão, liam os poemas que lá estão e a seguir eu pagava-lhes o lanche. Uma coisa eu tenho a E a certeza, seguir? eles Pagava-lhes nunca mais esquecem Camões, eu tenho a certeza absoluta. E encontro muitos hoje licenciados e falo dessa primeira aula dos Lusíadas. Portanto, há muitas formas de dar com suas idades. Ah, sim, senhor. E o que era o lanche? Eles adoravam no McDonald's. Ora, associar O Dr. Salles a Marques pedagogia de Camões ao McDonald's. Aí está uma forma fantástica. Está uma forma fantástica. Há formas criativas. Com lanche, sem lanche, depende também das posses do professor, mas há formas criativas, sim. Dr. Salles Marques, quer Sim, fazer uma senhor. intervenção? Então, antes de mais, muito obrigado. Esta conversa fascinante. Podíamos ficar aqui, de certeza, muito mais tempo. Era uma pequena nota histórica, porque estamos a falar das efemérides desde 1880, ou mesmo antes. O que acontece é que uma coisa curiosíssima aqui em Macau é que, em 1980, não foi possível celebrar Camões aqui. Pois não, mas celebrou-se em Hong Kong, no Clube Lusitano. E porquê? Não sabia disso. Exatamente por causa dessa ligação ao movimento republicano. Hong Kong era uma sociedade mais livre e havia uma força, e havia um grupo, digamos, de portugueses que já eram livremente, ou se expressavam de forma livre, que eram republicanos e, portanto, levaram adiante essa celebração de Camões ligada à questão republicana, enquanto que em Macau, por causa da situação em que se vivia, não foi possível concretizar essa celebração. Portanto, isso era só uma pequena nota histórica. Eu tinha certeza que sabe, mas de qualquer maneira... Não sei, não. Não consegui também, deixar não sabia. de dizer essas 2 palavrinhas. Muito obrigado. Obrigado, eu. Conhecia, é um dado muito interessante. Não sabia Mas mesmo. não houve sequer programas, Houve uma celebrações oficiais? Ou Não houve Não? celebrações oficiais. Não houve celebrações oficiais, exatamente porque essas celebrações estavam associadas à ideia, digamos, de uma contestação à monarquia e de uma 100 anos glorificação do movimento republicano. É verdade.
Ora, O Filipe Saavedra. gostaria de começar por Oh, agradecer. Filipe, está cá. Houve uma alteração do programa Muito gosto em vê-lo. e tive o privilégio de poder vir. Ora, é essa. Não estava realmente previsto, mas felizmente tive esse privilégio. E tenho escutado, como aquela conferência do Rio de Janeiro, que está online e que toda a gente também pode assistir. Outras que Isso não é que é têm. uma pena, essas coisas ficarem online. Depois a pessoa arrepende-se e já não vai a tempo. É pena não estarem todas, como se vê por esta, todas elas mereciam e sei que algumas não estão ou não estarão. Pronto, a minha questão tem a ver, eu queria também agradecer a simpática referência ao que temos feito por Camões aqui em Macau, os tais 2 eventos, que foi o congresso aqui nesta sala, de Camuniano, em fevereiro, e depois o lançamento das odes na Fundação Oriente, em português e chinês. E o projeto de traduzirmos para chinês a obra completa de Camões, além de também fazer uma nova edição crítica. E aqui vem a minha pergunta. Portanto, há um projeto em Macau, há um projeto em Genebra com a Bárbara, que eu saiba não há um projeto de obras completas, edição crítica, em Portugal. Estou a colocar a questão, uma pergunta. E deve ser o caso único em Portugal não haver uma edição nacional de referência de Camões. As pessoas não sabem se vão pegar naquela edição mais recente, se nas edições do professor Cidade, se do professor Pimpão, etc. etc. Depois outros parecem com outras mais antigas. E nós, por exemplo, trabalhamos com os tradutores asiáticos, não é? E temos muitos problemas. O que é que vocês vão usar como texto? Não é? O professor Zhang, que esteve, falou, por exemplo, naquela edição Barreto Feio, mas poderia ter falado noutra que tivesse chegado às mãos. Os outros países, portanto, já se falou, Dante, Petrarca, têm edições nacionais de referência, não é? Pronto. Será que há aqui alguma incúria nacional por não haver uma edição nacional que servisse para toda a gente, não é? Como vulgata, e que nos pudéssemos oferecer aos tradutores estrangeiros, sendo que a Comissão tinha aquele tripé, o cívico, o didático e o científico, e tem-se falado agora mais do didático, por isso eu colocaria esta pergunta. Aliás, a parte didática é muito importante neste próximo congresso que vamos fazer na Ilha de Moçambique, em que o meu amigo irá palestrar, felizmente também. Não queremos, de uma forma nenhuma, dizer que é menos importante que o científico. Mas, em relação ao científico, a minha pergunta é o que é que irá fazer a Comissão, a que também preside, sobre isto, e se irá algum dia surgir uma edição nacional, consensual. Parece que a experiência da Academia dos Lusíadas também não terá corrido tão bem, e não eram as obras completas, era só a edição dos Lusíadas. O que é que está então em preparação pela vossa Comissão, e se algum dia iremos ter essa tal edição nacional de referência acima de todas as querelas entre escolas e de universidades? Obrigado. Obrigado, Filipe. As comemorações oficiais terminam em junho de 2026 e até lá não prevejo que haja condições para se fazer uma edição crítica da obra completa de Camões. É um sonho que os camonistas acalentam desde há décadas. O Dr. Aguiar e Silva dizia que era o graal dos estudos literários em Portugal, que alguém conseguisse fazer a edição crítica, mas também dizia a seguir, só se descobrir o Parnaso que roubaram a Camões na ilha de Moçambique, porque com base nos cancioneiros conhecidos, claro, podem aparecer outros que façam alguma luz e que ajudem a deslindar, de vez em quando, como bem sabe, há um soneto que é posto em causa, há outro que é incorporado, há uma carta que o homem contribuiu para adicionar ao cânon escasso das cartas de Camões. Agora, eu, como comissário, aposto em tarefas execuíveis. Quer dizer, quero colocar no programa coisas que possam ser feitas. E eu não acredito
que possa ser feita uma edição crítica completa da obra de Camões nos próximos 2 anos, quer que eu seja franco, nos próximos 20. Camões teve nas mãos uma edição dos Lusíadas. Foi, aliás, um dos poucos poetas do seu tempo que teve nas mãos, cheirou a tinta. Não era comum naquela altura. Sá de Miranda não teve, que não quis ter. Gil Vicente não teve, talvez teve alguns autos esparsos, não é? Mas não teve a compilação que preparou afanosamente, mas depois foram os filhos que 25 anos depois a conseguiram imprimir. Camões não, Camões teve os Lusíadas na mão. E mesmo assim, a querela que existe sobre a edição crítica dos Lusíadas. Referiu o projeto do Centro de Estudos Portugueses de Geneve, de que fazem parte 2 estudiosos italianos, casados, é um casal, a professora Bárbara Spaggiari e o Maurizio Peruggi e a Rita Marnotto, que eu saiba são as 3 pessoas que integram esse grupo e que está realmente a produzir e a publicar uma edição crítica da obra completa de Camões. Eles anunciam isso. E já temos 5 volumes cá fora, incluindo uma edição dos Lusíadas a cargo da professora Rita Marnotto. Mas um grupo sediado em Coimbra anuncia uma edição crítica dos Lusíadas totalmente oposta à que a professora Rita Marnotto propõe. E reparem, estamos a falar de um livro que Camões teve nas mãos. Uma edição crítica, para quem não sabe o que é uma edição que respeita a vontade, a última vontade do autor. Assim, de forma muito genérica e muito simples. Ora, Camões teve os Lusíadas nas mãos. É claro que os vários exemplares que hoje conhecemos, nem todos coincidem, mas uma das pessoas que fez o parecer para a edição crítica proposta pelo CIEC de Coimbra e para a edição crítica proposta pelo Centro de Estudos de Geneve, estive com ele há poucos dias em Lisboa, creio que lhe contei isto, ele diz que existem 43 diferenças. E são diferenças deste género. O U aparece numas edições assim, U, e noutras com um V. Às vezes aparecem pequenos erros, que claramente são erros de tipógrafo. Estes 43, em todas as edições, em todas as versões que se conhecem, neste Castro morre. Não há nenhuma em que se salve. Não há nenhuma em que se salve. O Adamastor amedronta e conta a história dos amores fracassados com Tétis. A Ilha dos Amores está em todas. Quer dizer, alcançar a edição crítica dos Lusíadas é importante e é um ato de escrúpulo intelectual que devemos acarinhar. Não é um ato revolucionário. Isto está a ser gravado, caramba. Mas, quer dizer, já a edição da Lírica, sim. Na edição da Lírica há discrepâncias, há dissonâncias, houve sempre. Ora, se me pergunta, há uma edição de referência? Eu escrevo sobre Camões, meu amigo escreve, há aqui várias pessoas que podem escrever sobre Camões, a Sara escreve, e não sei se estou a fazer injustiça a mais alguém, mas quando eu tenho que citar, eu cito a edição de Pimpão, ou a de Cidade, ou a da Maria Vitalina, que segue muito a de Pimpão. Às vezes vou a António Salgado Júnior para cotejar, quer dizer, também não é totalmente, como é que eu ia dizer, totalmente falso, que não existam edições de referência. Eu chamo edições fiáveis. As edições fiáveis da Lírica de Camões andam na casa dos 350 poemas. Mas há quem tenha já feito edições com cerca de 700. A Maria de Lourdes Saraiva, por exemplo. Canone máximo. E há quem tenha feito edições com 100 e poucos poemas,
o cânone mínimo do Emanuel Pereira Filho e do Emanuel Pereira, diga-me o nome do homem. Não, o Leodegário de Azevedo Silva e o antecessor dele, o Emanuel Pereira Filho. Não é? E, portanto, há quem diga que só é de Camões os textos que foram atribuídos indiscutivelmente a Camões, que têm uma lição impressa e uma lição manuscrita e que nunca foram atribuídos a mais ninguém. E aplicando este critério, chegamos a 100 e pouco de poemas. Não é? Eu, quando tenho que citar, cito por pimpão, por uma questão de patriotismo coimbrão, mas vou sempre ver o Salgado Júnior, que é um homem que eu respeito muito. O Salgado Júnior foi um professor de liceu, mas no tempo em que havia professores de liceu, outra coisa que eu não devia, continua a haver, mas no tempo em que os professores de liceu faziam edições da obra lírica, da obra completa de Camões, para Aguilar, para a mais prestigiada editora do Brasil. António Salgado Júnior era uma autoridade e era professor do Liceu Nacional de Aveiro. Portanto, não precisou de ser um professor universitário para fazer o que fez. Portanto, eu continuo a dizer que era bom que um dia alcançássemos esse grau, mas eu não acredito que seja na vigência do meu humilde consulado e talvez não, de certeza, na vigência da minha vida. Porque eu não espero viver até aos 140 anos, Filipe. E antes dos 140 anos não se vai descobrir o Parnado, a não ser que o meu amigo o tenha para aí escondido. O meu amigo é pessoa para de vez em quando apresentar assim umas coisas. Há um colega nosso, um colega meu, nosso, mas não vou dizer o nome porque isto está a ser... Eu não vou morrer sem descobrir o Parnado. Ele disse-me isto e ele já descobriu muitas coisas. É um editor crítico reputadíssimo. E ele um dia garantiu-me isto. Portanto, eu estou esperançado em quem? Nele. Eu lamento muito porque penso que todos nós estamos de acordo em que ficaríamos até à meia-noite da manhã, provavelmente mas com o amanhã, Parnaso redescoberto. O meu avião é às 11h25. Portanto, até à meia-noite não pode há uns ser. helicópteros daqui para Eu tenho Hong que estar Kong. 2 horas antes no aeroporto. Mas, mesmo tendo em atenção as rotinas da Fundação, seria conveniente, ainda que lamentável, terminar esta bela conversa e este belo debate. Queria, em nome da Universidade de Macau, agradecer muitíssimo ao Sr. Professor José Cardoso Bernardes o tempo que dispensou aos entusiastas de Camões em Macau ao longo destas 2 semanas. Agradecer muitíssimo também à Fundação Rui Cunha o espaço e o tempo que nos foram disponibilizados. Agradecer à audiência as perguntas muito estimulantes que aqui deixaram. E a promessa de um livro. A promessa de um livro e, quiçá, a promessa do Parnaso. Essa não foi feita. Essa, tu sabes onde está, não... Sara? Ah, não. E penso que posso associar-me à Fundação Rui Cunha pedindo um aplauso ao Sr. Professor Cardoso Bernardes. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade que a Universidade de Macau e o meu amigo João Veloso me concedeu e agradeço a presença de todos e desejo a todos muitas felicidades pessoais, académicas e que Camões seja celebrado, já está a ser, em Macau, uma vez que não pôde ser em 1980, o que eu não sabia, portanto tem que ser celebrado 2 vezes agora. Pelo que não foi e pelo que está a ser. Muitíssimo obrigado. Obrigado.